bis. Todos estão vendo a página? Vamos, então, fazer a leitura. Os vivos do além. Livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel comentando os versículos. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Está registrado em Lucas, capítulo 9, versículo 30. E Emmanuel comenta: várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Além de diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Vamos, então, fazer a nossa prece, buscando a sintonia do pensamento, lembrando que aqui estamos nessa reunião buscando congregar nossos pensamentos na sintonia do pensamento bom, visando o nosso aprendizado coletivo sob aspectos da comunicabilidade, da nossa ligação com o plano espiritual. Todos sabemos que aqui nos reunimos nessa escola abençoada para refletirmos sobre os compromissos que cada um temos com a nossa vida espiritual e com os nossos companheiros de jornada, onde todos nós estamos, com certeza, comprometidos. E por isso é sempre oportuno refletirmos sobre as responsabilidades que nos cabem perante as nossas tarefas cotidianas em nosso lar, com aqueles que estão mais próximos, com a parentela física, mas, sobretudo, com a parentela espiritual que encontramos no mundo, onde quer que estejamos, na via pública, na casa espírita, no trabalho, onde quer que estejamos. Rogamos, assim, aos amigos espirituais que nos envolvam, em especial a nossa querida Rita, hoje, que conduzirá os estudos, que todos nós possamos participar com ela, aprendendo juntos esses ensinamentos libertadores. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, boa noite. A palavra é sua agora, a todos. Rita. Primeiro... Oi? Está sem som? Estamos te ouvindo, Rita. Estamos ouvindo bem, a palavra é sua. Tá. Então, primeiro, agradecer a oportunidade do trabalho, dar boa noite a todos e dizer, como sempre, que isso é mais um estudo, um intercâmbio entre nós, entre os nossos psiquismos, as nossas pendências, os nossos questionamentos, né? Que os espíritos nos dão essa oportunidade. Então, o estudo que vem sendo conduzido, né, do livro Os Mensageiros, do André Luiz, e eu tive a oportunidade de fazer
o estudo, quando iniciou, do prefácio, e que foi um prefácio que, na época, nós abrimos uma série de questionamentos e de ideias, enfim, porque, vamos dizer, copiando, entre aspas, o Haroldo Dutra Dias, qualquer parágrafo do Emmanuel, né, que, no caso, ele era quem fez o prefácio, cada parágrafo dele é como se fosse um suco super concentrado, que ele te dá assim, margem, às vezes, a mais de 1 hora de estudos ou mais, né? De tanta informação e de tanta... não é só informação, ensinamento para a gente poder aprender, né? Então, esses livros do André, principalmente, quando nós começamos a nos familiarizar, né, com eles nos trazem, exatamente como o Emmanuel, esse suco concentrado de muitas, muitas, muitas informações e ensinamentos, né? Então, eles nos dão possibilidade de você ir abrindo as janelas, né? Como os Windows, né? Que você vai abrindo as janelas, você vai formando esse raciocínio e, no final, você chega a um resultado único, que é o que os espíritos nos trazem, né? Nós sempre comentamos aqui sobre a universalidade do ensino dos espíritos. Quando Kardec vai e compila, quando ele divide com os vários médiuns e que dá aquelas perguntas e que trazem com a mesma conotação as respostas, nós vemos como os espíritos realmente estavam e estão imbuídos de nos orientar, né? De estarem conosco. Então, nesses livros do André, no caso aqui, o capítulo 10, né? Que é o estudo do caso do Joel, a experiência do Joel. Antes de entrar no caso dele propriamente dito, eu queria fazer algumas observações, né? Primeiro, que, né, em todos os capítulos anteriores, até chegarmos ao Joel, o André vem fazendo toda uma preparação, vem colocando conceitos, vem colocando ideias e nos apresentando também outros casos. O que nos veio a ideia é que seja o Joel, seja o Acelino, seja o Otávio, somos todos nós. Eles são exemplos de situações perfeitamente possíveis de serem vivenciadas por nós ao longo do nosso mosaico de encarnações, porque nós somos um mosaico. Agora, que ideia, né, que imagem nós vamos colocar com esse mosaico vai depender de nós. À medida que essas mazelas forem sendo superadas, forem sendo aprendidas essas lições por nós, nós vamos construindo esse mosaico, né? Então, Desculpa, Rita, desculpa, eu cortei seu som, querida. É porque, às vezes, as pessoas entram com o som aberto. Ativa seu som. Isso, eu ativei. Fui eu que cortei. Tá? Fui cortar de uma outra pessoa e o som atrapalhou. Tá, tudo bem. Então, deixa eu pensar onde eu parei. Então, esse mosaico ele vai formar a imagem que nós teremos espiritualmente falando, né? À medida em que nós formos superando essas nossas mazelas, essas nossas dificuldades, essas nossas imperfeições. Então, estamos falando ainda desses casos, é um estudo de casos como se isso fosse um estudo de casos dentro de um hospital, por exemplo, né? Nós pegamos os pacientes, abrimos a sessão clínica e cada um vem e expõe dos seus pacientes em que estágio está o tratamento, quais são as providências, os exames, as necessidades, o que continuou, o que nós conseguimos realmente resolver, né? Então, são casos, como se fossem casos clínicos dentro de um hospital. E esse hospital, né, é a espiritualidade, determinadas estruturas, né, que nós sabemos que existem na espiritualidade de socorro, né, a esses pacientes, né? Então,
Eu gostaria de ler algo que tem muito a ver, como a introdução foi o Evangelho, e, como eu disse, foi uma conversa sobre o Evangelho, Lucas, né? E eu falei para o Guilherme, ele perguntou se eu tinha alguma sugestão, enfim, preferência. Eu falei, não, o acaso, entre aspas, sempre é soberano e sempre nos leva a alguma, enfim, alguma ideia, né? Então, eu vou ler uma passagem, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que é do Kardec, Allan Kardec, que a escreveu, que está no capítulo 17, item 52. Então, ele diz o seguinte, que vai tratar do tema de hoje. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Ou seja, tem uma visão curta, eles não têm essa ideia da espiritualidade. Tem a crença nos espíritos como simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modificam as tendências instintivas. Ou seja, é um mero fato, não estão ainda atentos para o significado, né, desse contato, desse intercâmbio com os espíritos. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los, a facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Quer dizer, tem uma visão direcionada, curta, ainda não ampla, né? Atém-se mais aos fenômenos do que a moral. Então, nós estamos aí na parte instintiva, e não ainda naquela parte de refazimento e de conclusões morais que vão nos ajudar a construir esse mosaico de uma forma muito mais completa, né? E de muito mais embasada nesses ensinamentos do Cristo, que lhes afigura sediça e monótona, ou seja, eu não quero saber de lição, de moral, eu não quero saber de nada disso, eu quero viver o aqui e agora, eu estou muito bem do jeito que eu estou, eu não quero compromisso, e aí nós vamos levando a vida, né? E não nos atendo ao significado, ao objetivo, né, do que a vida tem para nós, né? Porque todos nós necessitamos desse objetivo, por isso muitos andamos perdidos, andamos buscando e não sabendo exatamente o quê. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem nos novos mistérios, ou seja, nós queremos saber por curiosidade, por frivolidade, né? Sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador, ou seja, como que nós vamos querer ter acesso a determinadas informações se nós não nos habilitamos, se nós não nos reformamos a esse ponto? Que informações são essas que nós queremos obter da espiritualidade? Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas e das prevenções. Ou seja, eu vou me afinizar, eu vou me sintonizar com aqueles que partilham do meu curto entendimento da vida espiritual. É o que ele está dizendo aqui. Espíritas imperfeitos, aqueles que ainda estamos muito simpatizantes, e não realmente imbuídos de seguir
realmente a doutrina, a orientação dos espíritos e os ensinamentos de Jesus. Então, contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Ou seja, eu tomo conhecimento agora, vislumbro, mas eu não vamos dizer assim, não mergulho, eu não estou totalmente convencida de que realmente esse caminho é o que eu quero seguir. Eu ainda estou disposta a estar no meu imediatismo, naqueles prazeres fugazes, e depois que, não importando e não tendo consciência de que realmente esses prazeres fugazes é que me levam para o vazio existencial, né? Porque quando eu tenho algo muito imediato e que é como um fogo de palha, ele não se mantém. Então, todos esses prazeres e todas essas ideias fugazes, elas vão embora e eu fico atônita, vazia, deprimida, né? Então, eu já tenho um caminho. Quando chega numa outra existência, eu digo, espera aí, eu já ouvi falar disso, que pode ser muitos nós que estamos aqui, que nós já ouvimos falar dessa ideia, já tivemos esses conceitos de alguma forma, mas nós ainda não resolvemos seguir esses preceitos. Aquele que pode ser, com razão, tá? Com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. E aqui os espíritos sempre são muito claros. O nosso valor é o valor moral, a nossa envergadura, o nosso grau evolutivo, o que nós já conseguimos aprender e apreender de todas essas leis divinas, de todo esse ensinamento do mestre, de que forma nós nos conduzimos dentro desses patamares. Então, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, né? Então, a matéria ela existe, nós estamos nela, mas nós começamos a dar o valor exato que ela tem. Ela não é mais sobre ou super valorizada, né? Ela tem um valor, sim. Ela é importante? Nós estamos na Terra? Estamos. E temos corpos físicos? Temos. Mas eles têm um valor que nós não precisamos dar a mais do que eles são, nem a menos, mas aquele valor exato que vai nos dar a oportunidade de conseguir realizar as nossas tarefas, para o que nós viemos aqui. Então, ele continua. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Quando nós nos imbuímos dos ensinamentos da doutrina espírita, nós já não ficamos mais no aqui e agora. Nós temos consciência e nós temos o propósito já preparando a nossa vida futura. Porque nós vamos levar para lá o que nós estivermos fazendo aqui, agora. Então, esse futuro ele será construído com o que nós estivermos elaborando agora. Embora o tempo, como nós sabemos, ele é algo relativo, algo não totalmente relativo, mas, de qualquer forma, nós precisamos dessa forma vamos dizer, de análise, né? Passado, presente e futuro, para nos situarmos, porque dentro da espiritualidade isso muda um pouco o aspecto, né? Então, essa forma de nós atuarmos nessa percepção clara de futuro, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. É quando nós, como que caísse um véu e nós vislumbrássemos as nossas possibilidades, descortinássemos o nosso horizonte, víssemos o infinito, se é que nós podemos dizer que vemos o infinito, mas vemos o horizonte, né? E aí isso nos anima
nos coloca numa posição de não ficarmos parados, estagnados, e sempre querendo mais da forma de quê? De ajudar, de servir, de progredir, de estar inseridos na lei, né, de progresso, aliada às outras leis que também nos movem, que são aquelas molas que nos fazem o quê? Que nos proporcionam e nos propulsionam o valor moral, né? Então, quem é espírita, quem já está saindo da simpatia somente pela doutrina, já não é mais o mesmo. É aquele que está sempre inquieto, mas não tem uma inquietude no sentido ansioso, tem uma inquietude no sentido de querer saber mais, de servir mais, de estar mais atento, mais presente, mais solidário, mais participante, mais atualizado, mais aplicando esses ensinamentos e transformando tudo isso em ações, né? Então, o espírita, ele não é inerte, não é inerme, ele é jovial, ele é atuante, ele é participante, não se deixa. Muitas vezes, às vezes, até nós somos super pressionados para termos a nossa energia de baixo teor, nós somos bombardeados com informações, nós somos massacrados, às vezes, por ideias que nos chegam e que são extremamente negativas. O que nós fazemos com esse bombardeio que chega? Então, nós não podemos mais, né, nos ater a esse tipo de situação. Estamos na Terra para vivenciar este tipo de situação, mas nós já temos condições de transformarmos essas dificuldades em um aprendizado que vai nos fazer alguma coisa de útil para a nossa evolução. Então, deixamos de ser inertes para sermos o quê? Atuantes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Então, é quando nós descobrimos aquela fé raciocinada, o motivo, a lei de causa e efeito, nós não estamos desamparados, nós podemos prosseguir. Então, quando nós descobrimos isso, essa fé aliada à ciência, aliada à filosofia, aliada a esse conhecimento da religiosidade, isso nos faz tão felizes espiritualmente que nos faz prosseguir dentro das nossas dificuldades. Não vai nos tirar as dificuldades. Nós vamos deixar de ficar com o corpo doente, enfermo? Não. Nós vamos deixar de ter problemas? Não. Nós vamos ter situações que vão serem assim, praticamente intransponíveis? Não. Mas nós vamos passar por tudo isso sem nos deixarmos abater. Nós vamos entender essas situações. Qual é a causa? O que isso pode nos proporcionar em termos de felicidade futura? Então, é quando nós começamos a entrar na doutrina e ela nos transformar aos poucos. E ele termina o seguinte: é qual músico que alguns acordes bastam para comover. Então, quando você escuta uma música, às vezes, quando você às vezes nem é músico, mas aquela música te toca, aquela música tem algo a dizer a você. Nas primeiras notas, você já sabe o que vai tocar. Que músico, que autor, que compositor, que cantor, enfim, autoria de quem, que gênero. Aquilo vai te trazer uma satisfação, aquilo vai te trazer uma alegria e uma tranquilidade interior. Então, nós somos esses músicos das primeiras notas, ou então, ao passo que outro apenas ouve sons, né? Então, sem aquelas coisas que não formam uma melodia, né? Que não vão ser harmônicos. Então, são ouve sons desconexos. Então, nós temos que aprender também, e vendo isso aqui, a compor a nossa sinfonia espiritual.
aprender essas notas, que são notas que chegam todos os dias para nós, como desafios, como felicidade, como satisfação, como problemas. Isso tudo é uma sinfonia, porque nós estamos aqui, nós estamos na Terra, nós estamos no aprendizado. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. E aí, nós vamos para o Joel. Porque o que aconteceu com Joel? Né? Eles dão uma descrição do Joel, né? Interessante, que ele era um velhote de fisionomia simpática, com expressão melancólica, como um enfermo em convalescença. Ou seja, ele recebeu uma atribuição, ele foi convidado, ele foi confiada a ele uma tarefa, né? Dentro da mediunidade, e ele o quê? Desperdiça isso, de alguma maneira. Quando ele chega na espiritualidade e se depara com essa realidade, ele é um espírito adoecido. Então, nós não podemos, então, dentro desse estudo, e o André coloca isso muito bem, nós não podemos fazer muito uma separação dentro desse nosso psiquismo que nós temos agora, embora as ideias venham à medida em que elas têm, vamos dizer assim, como que uma permissão para elas aparecerem, para esse conhecimento, enfim, para esse raciocínio e para as nossas lembranças. Mas isso vem sendo elaborado nessa situação, nós não temos como separar muito isso, porque ele está sofrendo consequências, inclusive com sensações que nós colocaríamos como físicas, porque quando aqui diz, ele tem vertigens. Então, você imagina um espírito tendo vertigens, porque é uma sensação que ele leva, né, dentro de algo que ele pode verbalizar para que nós possamos entender que na espiritualidade nós plasmamos essas situações de acordo com as consequências desses nossos atos. Então, quando ele desperdiça aquela oportunidade, né, ele faz mau uso dessas faculdades mediúnicas, ele tem toda uma consequência. E aí nós fizemos aqui uma correlação, e para a gente poder situar isso, nós pensamos, os mensageiros foram o livro foi publicado em 1944, né? Ou seja, há 77 anos. Tá? Então, os espíritos continuam, como nós falamos no início, nos assessorando, nos ajudando, e nós continuamos dentro daquela dinâmica, né? Encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, evoluir, estacionar, enfim, nunca regredir, mas dentro dessa dinâmica reencarnatória. Então, esses espíritos nos prestam esse auxílio, né? Então, por que eu estou falando dessa cronologia? Porque em 1944 saem os mensageiros com esses estudos de casos e nos colocando a realidade do espírito que volta, que fracassou, que fez mau uso das suas faculdades mediúnicas e o que vai acontecer com ele quando chega vivo, como, né, Guilherminho? Ele chega vivo no além. Ele não chega morto, entre aspas, ele chega vivo no além. Ele chega com aquela realidade, né, que é a nossa realidade. O Joel, o Otávio, o Acelino, somos nós. Então, nós não podemos dissociar, temos que aprender essas lições deles, essas dificuldades que eles chegam no mundo espiritual, como nossas. Porque, muitas vezes, aqui nós temos dificuldades porque não levamos adiante as nossas funções mediúnicas como elas deveriam ser levadas, e nós começamos a sofrer aqui. Só que, quando nós despertamos, né, na outra dimensão, no tal chamado além, o que acontece conosco? Nós vislumbramos. Meu Deus, eu desperdicei uma ótima oportunidade de poder
evoluir, de poder servir. E, ao mesmo tempo, eu me deixei levar por situações que não trazem em absoluto benefício para mim, como espírito, né? Então, o Joel, nós temos aqui, quando, dentro do caso dele propriamente dito, eu fui fazendo uma retrospectiva. Então, nesse texto dele, quando ele diz, o André dizendo, ele contando, né, quando ele volta ao passado, e aqui na página 58, Guilherme, eu não sei se você vai querer colocar, ele diz assim: sim, esclareceu, porque ele tem as alucinações, né? Ele atravessou as regiões inferiores, ele vem com todas aquelas dificuldades, e aí ele pergunta, ao passado, perguntei surpreendido, né? Está aqui. Ele diz, sim, esclareceu Joel humilde, mas aí ele já adquire essa situação. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e, quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava de condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis aos êxitos de minhas obrigações. Infelizmente, porém, né, aí ele faz uma reticência. Então, ele sai com aquela tarefa, ele teve os mentores incentivando, ele vai ao Ministério do Esclarecimento, é colocado para ele tudo aquilo que ele deve, né, que ele deve realizar, e aí ele reencarna. Aí nós voltamos na página 23 e vemos o que o André coloca como observação. Há médiuns e mediunidade. Está lá na página 23, Guilherminho. Doutrinadores e doutrina. Como existem a enxada e os trabalhadores. Ou seja, a mediunidade, né? Os médios, doutrinadores, a doutrina, tudo isso é ferramenta de trabalho, ferramenta de desenvolvimento e esclarecimento, aprendizado espiritual. Né? Elas existem para isso. Então, pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Eu tenho uma faculdade mediúnica, que pode ser ostensiva, que pode ser que poderia ser extremamente útil, né? Não para mim, principalmente, porque eu tenho que entender que, quando eu sirvo, eu estou me beneficiando, sem uma ideia de egoísmo, tá? Nem de ego fortalecido, mas simplesmente de eu entender que o meu esclarecimento, a minha mudança, a minha melhora significará a melhora do meu próximo, porque eu vou chegar à conclusão que eu não vivo sozinha, que eu tenho que trabalhar em equipe, que eu tenho que viver com todos, né? Então, eu vou deixar enferrujar a minha enxada? Né? Eu recebo aquela tarefa e eu não vou realizar essa tarefa? Né? Que é o que acontece com Joel. Então, assim acontece com as faculdades psíquicas e com grandes conhecimentos. Se eu não utilizo, se eu não desenvolvo, se eu não realizo com aquele meu conhecimento, se ele fica estagnado, ele não serve de nada, serve para ficar parado. Eu preciso de movimentar, eu preciso de dar um objetivo a isso, né? Então, a expressão mediúnica pode ser riquíssima. Eu posso ser uma médium fantástica, mas se eu não fizer nada com essa mediunidade, se eu deixar ela estagnada, enferrujando, não vai servir de nada. Então, o que acontece aqui? Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, que foi o que aconteceu com ele, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro,
que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. E, terminando, esmagadora porcentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Então, o Joel renuncia a isso, né? Ele não coloca aquela ferramenta, aquela enxada da mediunidade que ele tem, dessa tarefa que ele recebeu, para trabalhar não só para ele, porque ele tinha uma função aqui, né? Que seria, inclusive, para tratar, e aqui diz, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável do serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar, que não respeitei como devia. Então, isso aqui é altamente específico, né? A memória. O centro da memória, né? Ele mesmo no centro do encarnado, ele mesmo os últimos estudos da memória, como vamos dizer, propriamente dito, então está no hipocampo, está na amígdala, está nas recordações, glândula pineal, enfim. Ninguém ainda conseguiu segurar, entre aspas, a memória. Nem vai conseguir, porque essa memória ela é extracerebral. Ela faz parte desse mosaico, ela faz parte dessa nossa gama, né, de experiências que nós tivemos ao longo das nossas reencarnações. Então, essa memória que o Joel acessa, vamos dizer que ele rompe uma barreira determinada e não sabe voltar. Ele acessa uma memória de uma vida, de uma personalidade, porque nós somos compostos de várias personalidades. Eu hoje estou Rita, mas eu não sei quem fui na outra encarnação anterior como personalidade. Eu tenho o meu espírito, a minha essência, a minha individualidade, que estão sendo construídos através dessas minhas personalidades. Ele acessa essa personalidade e se desequilibra. E fica imantado nela e querendo tirar, vamos dizer assim, talvez satisfações e impressões, identificar e viver, né, dentro de uma vivência que já havia passado. E ele deixa de realizar. Quando ele diz aqui, deixando-me empolgar pela curiosidade, né, ele tinha uma curiosidade, porque quando ele vislumbrou aquelas sensações que ele teve, ele foi nas sensações, ele foi nas emoções, ele não acessou o conhecimento nem o sentimento, ele não lembrou, entre aspas, ele não acessou aquela lembrança de trabalho que ele teve. Então, quando ele chega à espiritualidade, ele se cobra. Nesse caso aqui, nós não estamos vendo um obsessor, um cobrador, não, ele mesmo percebe como ele se desequilibrou, como ele não utilizou todas aquelas tarefas a que ele tinha voltado a quando ele reencarnou, né? Então, o André, na página 36, ele coloca, antecedendo essa passagem do Joel, ele coloca o seguinte... Espera lá, vou achar rapidinho. Então,
A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e recordação do dever a cumprir. Quer dizer, ele não tem essa responsabilidade. Ele leva tudo numa forma muito superficial. Ele não percebe a importância daquela tarefa que ele tinha, daquela mediunidade que ele era portador. Então, ele desperdiça essa oportunidade. Então, tem outro parágrafo aqui, que é advertências profundas, que antecedem, no capítulo 6, em que ele diz: desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, debalde, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam alguns êxitos nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação, que era o caso do Joel, né? O Joel está aqui nesse parágrafo. Ele foi enviado, né? Como tarefa do Espiritismo, nosso lar manda muita gente, né? Manda aqueles espíritos, e nós estamos incluídos. Vamos dizer que nós não saímos do nosso lar? Tudo bem que, de repente, nós ainda não conseguimos essa evolução, esse grau evolutivo, mas nós saímos de algum lugar, e nós saímos com compromissos, nós saímos com tarefas a realizar. Então, se nós já estudamos e estamos dentro da doutrina espírita, o Espiritismo nos traduz isso diuturnamente. Então, essa observação aqui do André, e nesse capítulo das advertências sobre o fracasso, né, quando ele não realiza as suas tarefas, isso é um alerta enorme para nós. E essas sensações que nós chegamos no mundo espiritual, e para isso, tá? Quando eu fiz a correlação 1944 e 2000 e o ano 2000, quando é lançado o livro Tormentos da Obsessão, nós vamos ver o espírito Manuel Filomeno de Miranda narrando mais ou menos, não digo mais ou menos, mas quase totalmente o mesmo trabalho que se faz na esfera de nosso lar no atendimento aos espíritos que chegam em situação de não realização das suas tarefas, principalmente mediúnicas. E aí tem um capítulo nesse livro que fala sobre o Hospital Esperança. E esse Hospital Esperança, ele não só atende aos espíritos espíritas, né, como diz o doutor Bezerra, como também atende a outros espíritos que vêm de outras profissões religiosas, mas com um débito, né, dentro da sua parte espiritual, que está trazendo problemas em que essas criaturas, esses espíritos, quase que traduzem sensações que nós colocaríamos como físicas, mas na espiritualidade, e que terapias, né, são realizadas. Então, eu tenho uma descrição aqui rápida do Hospital Esperança, que é o seguinte: é uma obra na espiritualidade conhecida como sanatório ou Hospital Esperança. Ela foi erguida por Eurípides Barçanufo e tem como função atender os espíritos que desencarnaram necessitados de recuperarem sua saúde mental. Então, vamos lá. Aí a gente pensa, saúde mental, mas o espírito tem saúde mental, mas é ele que precisa ser tratado. A nossa saúde mental, quando estamos encarnados e que ela se desequilibra,
houve um descompasso, tá? E é o nosso espírito que está tendo este tipo de comprometimento. Então, quando ele chega na espiritualidade desequilibrado, no tipo Joel, com aquelas vertigens, com aquele mal-estar, com aquela sensação de, que nós podemos dizer, de culpa, de não realização, de frustração, quando ele chega dentro com esse tipo de psiquismo, ele precisa ser tratado. Existem várias terapias. E aqui nesse livro, e aí é muito interessante, que há terapias que em 1944 ainda não eram utilizadas dentro do nosso conhecimento, tá? Porque dentro do conhecimento espiritual já eram utilizadas, sim. Mas elas vieram à baila depois de que várias teorias e várias terapias, várias terapêuticas, vários medicamentos vieram sendo trazidos. Então, ele conta aqui que no Hospital Esperança se utiliza muito a terapia através da natureza, através do que se tira desses fluidos que existem na natureza e que hoje nós sabemos e que está fartamente divulgado, né? Então, eu fiz essa correlação. Então, quando a gente pega o Hospital Esperança, de uma narrativa do Manuel Filomeno de Miranda, e que nós vemos a situação de tratamento espiritual, né, que é da saúde mental do Joel, e depois que a saúde mental do Otávio, do Acelino, nós incluímos aqui, porque são sentimentos que nós temos quando levamos para lá, ou melhor, sensações, como nós estamos sendo atendidos, né? Então, Eurípides Barçanufo, e nesse capítulo, quem narra e quem está presente é o doutor Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra, ele também está ali tratando. Existe uma gama enorme de psicoterapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras na erraticidade, tratando, né, de todo esse comprometimento que nós médiums, e aqui eu incluo, nós médiums, muitas vezes levamos para o lado de lá, porque nós não prestamos atenção, não cuidamos dessa nossa parte que devemos das nossas tarefas mediúnicas, né? Então, ele diz o seguinte: o nome Esperança foi escolhido por causa do momento em que vivemos na Terra. Nós estamos precisando de muita esperança, muito. Então, isso nos dá uma forma, porque só a palavra esperança, né, nós sabemos, quando nós estudamos em neurolinguística, o poder que as palavras têm, que energia que elas carregam, nós já temos algo que nos dá alento. O momento na Terra é difícil, nós estamos precisando o quê? De esperança. Nós vamos melhorar, nós vamos ter dias melhores, nós vamos conseguir que os nossos objetivos realmente se realizem, né? Está difícil? Está difícil. São circunstâncias plantadas por nós e que por nós serão amenizadas. Então, ele continua: todo sofrimento da transição do estágio de provas e expiações para a regeneração. E aí nós já estamos entrando naquele estudo da transição planetária. E se reflete na necessidade de renovação de atitudes e da educação de sentimentos. Ou seja, deixar o nosso primarismo, deixar a nossa parte instintiva para onde ela deve ser utilizada e trazer à tona, trazer à baila, desenvolver, praticar, exercitar, né, os nossos sentimentos. Porque quando nós usamos o sentimento, não está só a razão presente. Nós colocamos, como ele disse aqui, o nosso coração, a nossa forma de trabalhar, mas com acolhimento, com solidariedade, com vontade de servir, né? Então, quando a gente já está focalizando esse tipo de situação, nós já conseguimos vislumbrar uma esperança maior, né? Então, dessa forma, muitos espíritos com dificuldade do autoenfrentamento adoecem e caem na desesperança, no desânimo de não conseguirem progredir. É o Joel. Ele está deprimido, ele está
caído, ele está se culpando, ele está se sentindo desalentado. Por quê? Porque ele percebeu o quanto ele tinha possibilidades de realizar e ele deixou passar. Então, ele volta com essa sensação. E como é que ele vai realizar isso, né? Então, diz Cícero Pereira, que é um autor, né? Somente a esperança é capaz de acender na alma o desejo de galgar os degraus da caminhada humanizadora ante os golpes cruéis da dor. Esse é um livro chamado Lírio de Esperança, e ele nos traduz que a esperança que vai abrir caminho para a gente sair da dor. A dor está muito presente hoje, mas ela pode ser, vamos dizer assim, superada quando nós pensamos que mais à frente, de acordo com essas nossas atitudes, nós vamos poder superar essas dores, vamos poder trazer condições de que elas sejam realmente superadas. Então, diante da massa imensa de desesperados que haviam conhecido as diretrizes para a felicidade, mediante o serviço dignificante e restaurador dos ensinamentos de Jesus, mas que preferiram os jogos doentios dos prazeres exorbitantes. Então, essa descrição está no capítulo do Hospital Esperança. Quem é essa massa? Ele relata como massa de espíritos que chegam completamente desesperados, desesperançados, porque erraram, porque malbarataram, desperdiçaram as suas possibilidades de realização mediúnica. Então, busca o apoio dos benfeitores do mais alto para que conduzissem a Jesus uma proposta sua caracterizada pelo interesse de edificação de um hospital espiritual especializado em loucura para aqueles que desequilíbrio apresentassem após a morte do corpo físico, e que também serviria, olha o importante, de escola viva, como igualmente de laboratório para a preparação de suas reencarnações futuras em estado menos doloroso e com possibilidades mais seguras de recuperação. Então, como nós dissemos, o Joel está num hospital. Ali é um hospital de almas, como o Hospital Esperança é um hospital de almas, ao mesmo tempo formador de profissionais, entre aspas, que voltarão para nos auxiliar. As terapias são variadíssimas, tá? E elas são todas utilizadas para nos beneficiar. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma delas, para nós podermos ter ideia de como eles trabalham, mas eu já estou em cima, estou assim, 6 minutos. Pouquíssimo tempo. Então, eles falam, por exemplo, a fluidoterapia que o Joel já faz, né? Eles lá fazem musicoterapia, tá? Prece-terapia, amor-terapia, são os bases de todos os procedimentos aqui praticados no Hospital Esperança e também nesse hospital onde o Joel está sendo atendido, que é um hospital espiritual, né? Então, que se multiplicam em diversificados métodos de atendimento aos sofredores conforme as síndromes, a extensão do distúrbio, a gravidade do problema. Então, os espíritos chegam com síndromes, ou seja, um conjunto, tá, de sintomas, de problemas. E essa sintomatologia vai ser analisada de acordo com cada caso que se apresente, né? Porque são casos muito complexos. Os espíritos, quando chegam hoje, com as pendências que nós temos, com a oportunidade que nós temos de errar aqui hoje, porque a oportunidade de errar aqui hoje é exorbitantemente grande, né? Nós temos assim, mais uma infinidade de situações que nós podemos nos comprometer.
Então, nós temos que ter um grau vamos dizer, autoconhecimento, autopreservação, inclusive, para que nós não caiamos, né, em situações que vão nos comprometer. E aqui diz assim, concomitantemente, as indiscutíveis terapias desobsessivas recebem cuidados especiais, particularmente nos processos de vampirização, aí já tem outros estudos do André, muito bons, para liberar aqueles que submetem as suas vítimas e internando-os logo depois para tratamento de longo curso. Cirurgias perispirituais para retirar implantes perturbadores e por aí vai, eu tenho 3 minutos. Enfim, o que nós temos que... É muita coisa, Guilherminho, muita. Quando você estuda o perispírito, quando você estuda a ligação dele, a memória extracerebral, a oportunidade que esses espíritos nos fornecem como conhecimento para que a gente possa realmente sair desse lodaçal de uma maneira um pouco melhor, né? Nós vemos as inúmeras possibilidades que nós temos, né? Então, quando o André nos fala do Joel, aqui das suas sensações, das suas implicações, do seu talvez fracasso, mas vamos dizer, eu acho que é mais desperdício de oportunidade, né? E quando o Manuel Filomeno de Miranda vem e nos coloca, esse livro também quando você lê aliado ao André Luiz, que você casa as informações, que você faz esse encontro, né? Não só do conhecimento, mas das soluções, porque eles dão soluções, isso que é o mais importante. Eles trazem para nós o alento, a esperança, né? A forma de conseguir superar isso. Então, 2 minutos, eu não vou falar mais, prometo. Não sei se tem alguma coisa, eu acho que nem dá tempo para pergunta, mas se vocês quiserem ampliar assim, o que eu li, na realidade, eu li o livro... Rita, comenta esse final aqui, no seu tempo final, ó, que é a conclusão dele, né? Sim, quando ele falha, que ele perdeu, né? Essas perturbações psíquicas que constituem doloroso martírio, porque ele revive. Aqui, como ele não conseguiu superar, e aqui eu estou nessa memória, aqui, deixa eu ver se eu leio rápido. Olha só. Desencarnando, rapidíssimo, o espírito é dono de uma memória mais completa e aguda, livre do arrimo biológico, ou seja, ele se livrou do corpo que o sustentava, mas também que o cerceava, o limitava. O espírito recorda mais. Quanto mais evoluído, mais perfeitas lhe surgem as lembranças, passando a alcançar, de acordo com as suas condições e necessidades, um número cada vez maior de encarnações passadas, arquivadas no subconsciente profundo. Ou seja, quando ele acessa essa parte dessa consciência dele, que ele vê essa personalidade que causou tanto dano, ele faz a correlação entre a missão, que ele, na realidade, a tarefa que ele tinha mediúnica, e o que ele não realizou, e ele se distraiu, né, dentro dessa trajetória, e sofre, mas ele sofre porque ele deixou de cumprir algo a que ele se propôs. Porque foi perguntado a ele. O mentor, ou seja, o tutor dele na reencarnação, não impôs a ele. Então, eu acho que quando você faz essa autoanálise e que você vê que errei, eu podia ter feito diferente, é o que a gente chama de deixar passar essa oportunidade, né? Então, quando ele deixa isso, quando ele malbarata, ele cai vamos dizer assim, nessa forma depressiva e terá que fazer essas terapias. Obviamente que isso ele já conseguiu, enfim. Mas essa também é a nossa realidade. É a gente entender que não há uma separação. Pode ter essa dimensão, mas o espírito ele é soberano e ele comanda
todos os nossos atos, as nossas oportunidades, as nossas decisões. Nosso espírito ele é soberano. Então, nós vamos ter que saber o que nós vamos realizar e fazer das nossas vidas e com as tarefas que nós temos, mediunicamente falando. Muito obrigado, querida. Você foi brilhante. Além de pontualíssima, você trouxe mais para todos nós que, se não ler o capítulo, vai perder boa parte do estudo. Então, venha com o capítulo lido, porque não vai dar de graça, né, Rita? Eu fiz correlação de cada passagem dele, mas eu peguei assim, quando a gente começou a conversar, eu falei, essa vai ser assim, vai ser mais pontual. Eu acho que não, porque foi muito tá bem tudo ali, ilustrado. tá tudo ali. Os capítulos pregressos eles estão todos ali. Verdade. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai Enfim. fechar com a prece e depois a gente abre para todo mundo que quiser conversar, Tá bom, eu bater fico um aqui, papo, se a gente responder quiser conversar, perguntas. trocar ideia. Estou Isso aqui aí. para aprender. Eu acho que isso é que vai fazer nos fortalecer, né? Vamos lá. Amor, Ana, você faz a prece? O que é que eu faço? Tá, então vou encerrar. Vamos orar. Querido Jesus, é com imensa alegria que podemos compartilhar mais uma vez a experiência daqueles que se prepararam para nos ressaltar os pontos relevantes de mais um livro de André Luiz, que nos traz informações riquíssimas, a fim de que possamos, em bem aproveitando-os, retornar à pátria espiritual em melhores condições. Envolve-nos a todos, Senhor, para que aqueles que temos alguma tarefa no campo da mediunidade possamos refletir melhor naquilo que precisamos trabalhar dentro de si mesmos. Abençoa a nossa querida Rita, envolva para que possamos estar juntos outras vezes e que a tua divina luz envolva toda a humanidade nesses momentos de transição, a fim de que possamos aprender a lição que a dor nos convida e avançarmos na direção de um mundo de regeneração. Fica conosco, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja.